Estamos ao vivo para mais uma pílula de conhecimento. Essa live nova aqui de 10, 15 minutinhos que a gente interage às 7h15 da manhã, né, no Instagram e que depois é compartilhada no Facebook e no YouTube. Tá? Aqui a ideia é responder uma dúvida sua, ou que foi, ou que é sua, né? E aí a gente traz através das suas perguntas uma resposta técnica vinda do livro, né? E depois eu falo um pouquinho em cima dessa resposta descrita em livro, em literatura, para que a gente possa avançar, aí, aproveitando aí os meus 37 anos de experiência e conhecimento em diabetes, para a gente poder avançar o conhecimento, distribuir o conhecimento de uma forma mais efetiva para todos vocês. Tá bom? Lembrando que essa live é a nossa live de todos os dias, de segunda a sexta, né? Mas a gente também tem uma live, aí sim, bastante longa, que é a Pergunte pro Alê, sempre às 8h45 da noite de segunda-feira, e é o Kit Breca, que é uma entrevista com um de vocês, onde você preenche um formulário e tem a oportunidade de bater um papo comigo ao vivo para a gente falar sobre o seu tratamento, sobre o seu diabetes, onde eu entendo que possam existir melhorias para você discutir com o seu endocrinologista. Tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade. Tá com dúvida, tá com dificuldade de controlar a glicemia? Se inscreve, participa do Kit Breca. Tá bom? A gente vai botar vocês mais no caminho do bom controle. E a pergunta que eu trouxe hoje é uma pergunta bem recorrente, né? Uma pergunta sobre a ponta de dedo, né? Sempre tenho, Alê, minha ponta de dedo sempre dá 126. Não dá sempre 126, a gente sabe disso, né? A gente entende que não é assim que funciona. E as pessoas, elas medem ou nos horários errados, ou o número de vezes errado. Isso no tipo 1, no tipo 2, todo mundo acaba cometendo o mesmo tipo de erro. Bom dia, Adriana, bom dia. Todo mundo acaba cometendo o mesmo tipo de erro, né? Aí as pontas de dedo, em que horário são, quantas são, como não são, para o tipo 1, para o tipo 2. Né? Eu tenho as minhas crenças sobre o tema para quem quer realmente evitar as complicações, para quem quer realmente controlar a glicemia. Eu tenho não minhas crenças, mas as minhas efetivas realidades, né? Constatadas em vida real e cada vez mais demonstradas aqui nos alunos do programa Diabetano. Mas de qualquer forma a gente vai trazer da literatura o que está descrito, depois a gente vai meter o dedo na ferida um pouco mais profundamente e falar o que de fato acontece na nossa vida, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas perguntas que vocês sempre trazem sobre monitorização, os horários, quantas vezes, o que é importante mesmo. E a outra pergunta que vem já associada a isso é como que eu reduzo a minha hemoglobina glicada, né? Essa pergunta sempre chega. Então hoje eu vou responder a sua dúvida, a sua pergunta. Tá? Aliás, essa é a ideia do Pílula de Conhecimento, tá bom? Pílula de Conhecimento, Diabetando com Alê. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia a todos. Maria Carvalho, Natália Furtado. O pessoal está chegando aqui. A Adriana está por aqui também. A Adriana já é aluna aqui do Diabetando. A Patrícia de Assis também apareceu por aqui. Vamos lá, vamos começar. O computador está reiniciando lá. Vamos ver se o computador hoje dá menos trabalho para a gente. Desde um estudo chamado DCCT, sabe-se que o bom controle metabólico do diabetes em adultos e adolescentes, comprovado por valores menores de hemoglobina glicada, está associado a menores chances de complicações microvasculares. Nenhuma novidade, todo mundo sabe. Controlou a glicemia, evita as complicações. Apesar desse estudo não incluir a faixa etária pediátrica, estudos recentes demonstram que o controle glicêmico no primeiro ano da doença, avaliado pela hemoglobina glicada, é um bom preditor de controle em longo prazo, enfatizando-se a importância do incentivo a um tratamento mais intensivo desde o diagnóstico, mesmo em crianças pequenas. Ai, Ale,
o meu filho ainda não tá, não sei o quê. Ah, ele não pode ainda fazer contagem, ele está em lua de mel. Gente, vamos deixar esse assunto um pouco de lado, porque não é o que a gente vai falar hoje, mas eu vou ler de novo aqui. A importância do incentivo a um tratamento mais intensivo desde o diagnóstico, mesmo em crianças pequenas. Oh, maravilha, eu adoro quando tudo concorda comigo. Para atingir o controle da hemoglobina glicada, a medida da glicemia capilar domiciliar tem se tornado uma ferramenta essencial. Poxa, ela é a mais essencial. Hoje não existe uma ferramenta mais essencial de controle glicêmico do que a ponta de dedo, tá? Ela vale mais inclusive que a glicada, porque a glicada existem fatores intromissores que podem confundir o resultado. A ponta de dedo não. Mas vamos lá. A recomendação atual a adultos é fazer ao menos 4 glicemias capilares ao dia, em geral, distribuídas em períodos pré-prandiais, antes do café, do almoço, da janta e da ceia. Tais medidas permitem ao paciente tomar condutas imediatas de ajuste de doses de insulina, assim como adequar a dose ideal ao consumo de carboidratos. 4 pontas de dedo mínima antes das refeições. Mínima. Significa que quando você fez as 4 pontas de dedo, você tem todas as informações que você precisa? Se você respondeu sim, você está quase bem. Agora, se você respondeu não, você tem razão. Falta o resultado pós a refeição. Porque se você está chegando com ela alterada pré-refeição, o pós-refeição está sendo um problema e você precisa ajustar. Mas, de qualquer forma, para pacientes de M2, a indicação mínima é de 4 pontas de dedo. Nos pacientes pediátricos portadores de DM1 é importante o bom controle glicêmico versus a incidência de hipoglicemias. Mais um ponto que a gente sempre fala. Quando a gente vai manusear doses de insulina, distribuição insulínica, a gente toma cuidado, certo? Certo. Por quê? Porque a gente quer evitar a hipoglicemia. Porque é um quadro de risco, é um quadro desagradável, é um quadro ruim. O medo excessivo destas leva a um mau controle e conduz o paciente a complicações precocemente. É isso aí. O pessoal tem medo da hipoglicemia. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter respeito. A gente tem que saber até onde a gente consegue ir. Tá bom? A hipoglicemia está lá para ser cuidada também. Mas a gente evita que ela aconteça. Como? Com uma boa distribuição insulínica, com as pontas de dedos todas acontecendo nos horários certos, né, para que a gente possa minimizar esses impactos. Por quê? Quando a pessoa tem medo da hipoglicemia, que está dizendo aqui, né, é que aumenta a chance das complicações. Por quê? Porque ela fica deixando a glicemia mais alterada, porque ela tem medo da hipoglicemia, então ela deixa mais elevada, e ela não se incomoda com isso, né? Que ela acha a hipoglicemia uma coisa terrível e destruidora, então ela evita efetivamente essa hipoglicemia por medo e acaba causando as complicações. Pois é, olha que coisa. Nenhum médico familiar ou, sobretudo, o paciente diabético gosta de hipoglicemia, mas essa é uma eventualidade potencialmente presente durante um tratamento que objetiva, tanto quanto possível, aproximar os níveis glicêmicos da normalidade. Tem uma frase que eu digo sempre sobre a hipoglicemia, que a hipoglicemia é o efeito colateral de um bom controle. Tá? É exatamente isso. Se você consegue manter um bom controle, você tem uma chance maior de hipoglicemia. Mas eu também digo, né, que eu não tento manter minha glicemia em 90. Por quê? Porque quando eu tento manter minha glicemia em 90, eu estou mais exposto às opções de hipoglicemia, né, às ocasiões de hipoglicemia. Então, para que você evite essa exposição, você tenta manter uma glicemia entre os 120 e os 100. Tá? Entre 120 e 110 é a perfeição, mas entre os 120 e os 100. Porque assim você mantém uma glicemia controlada e evita definitivamente uma hipoglicemia. Né? Definitivamente eu não posso dizer, porque existem ocasiões que a oportunidade, a história do ocasião faz ladrão, a hipoglicemia, ela adora essa frase.
Porque tem ocasiões que ela pode sim tentar se demonstrar, como o caso de uma atividade física mais intensa. Eu mesmo, por exemplo, praticando crossfit, quando eu pratico crossfit, eu tenho maior chance de ter uma hipoglicemia pós-treino, fico de olho nisso. Às vezes, quando existe um desnível de basal, como de novo estou vivenciando, eu voltei para o crossfit, de novo vou ter que movimentar meu basal noturno, né? Porque eu uso bomba, então eu faço por faixa de horário, vou ter que arrumar meu basal noturno. Eu já acordei de novo com 68 e não é bom, né? Então a gente tem que movimentar e ajustar. Todo mundo vai ter que fazer isso o resto da vida. Se você não aprender a fazer isso, vai ficar difícil, né? Nesse sentido, opções mais modernas de monitorização glicêmica, cada vez mais empregadas, são o sistema de monitorização contínua da glicemia, chamados os CGM, né, na sigla em inglês. E o de monitoramento contínuo em flash, FGM, na sigla em inglês também, que fornecem valores de glicose intersticial de forma contínua, permitindo ao paciente e ao médico maior visualização das variações glicêmicas. Essa monitorização, além de possibilitar maior noção dos parâmetros de glicemia, pode facilitar o ajuste da terapia. Este assunto será tratado detalhadamente na parte 5 deste capítulo e em algum momento a gente volta com ele aqui. Tá bom? Esse é o trecho da automonitorização. Perceba que o monitoramento contínuo de glicemia, ele é realmente uma opção, mas ele tem também os seus sinãos que a gente precisa aprender a medir, né? Um impacto de um monitoramento de intersticial, além de ter a questão do atraso, do delay quanto ao controle do capilar, a ponta de dedo, existem falsos resultados, existem desequilíbrios no intersticial que você precisa que precisam estar previstos. Então, por exemplo, o que mais acontece, o que mais eu ouço falar é de crianças pequenas que usam, por exemplo, o Libre hoje e que tem uma falsa hipoglicemia noturna. Por que é falsa hipoglicemia noturna? Bom, o intersticial, o tecido da criança é muito fino mesmo. Se ela deita em cima do sensor, as chances são que ela pressione e que ela dê um erro de leitura nesse sensor. E é normal, acontece com todo mundo, tá? Não é um casinho ou outro, não. Por exemplo, os alunos do programa de mentoria diabetano, todos têm esse problema, né, de tomar sustos no meio da madrugada. Gleide Palatin, doutora Giovanni Corralo, bem-vinda, doutora, bem-vinda. Então eu sempre digo para vocês, monitoramento contínuo, Libre ou qualquer outro sistema, tá com dúvida, ponta de dedo. Tem seta de tendência apontando 45 graus, 90 graus, 45 graus, 90 graus? Faz ponta de dedo. Por quê? Porque eu vou explicar de novo, porque eu acho que nunca é pouco. O sistema de monitorização contínuo é um intersticial. É como se fossem dois carrinhos numa montanha russa. O carrinho da frente e o último carrinho. Tá? O carrinho da frente é o capilar e o último carrinho é o intersticial. Quando o capilar começa a subir, o último carrinho ainda não começou a subida. Aí ele começa, mas ele está sempre atrás. Ele está sempre uns 5, 7 minutos atrás, né, do resultado que está na frente, que é o do capilar. Aí ele sobe, aí você corrige. Aí ele começa a descer. Esse aqui continua lá subindo. Aí você corrigiu. Se você corrigiu neste momento aqui, ó, saiu daqui. Se você corrigiu neste momento aqui, ó, você corrigiu errado. Por quê? Porque vai faltar insulina. Vai faltar insulina porque a glicemia já estava bem mais alta do que você previu, do que você avaliou através do intersticial. E quando você avalia errado, você corrige errado, você tem um resultado final errado. Então na hora que começa a descer a glicemia, ela desce, só que ela só desce até aqui, ó. Aí o outro carrinho chega, encosta, aí ela para aqui no 190, no 200. Fez certo? Até fez. O resultado vai ser certo? Não. Por quê? Porque a sua visão, você estava míope diante da glicemia daquele momento. Então, quando você usa o sistema Libre, ele serve muito bem para quem tem um bom controle, mas para quem tem uma montanha russa de controle, ele não é muito bom, tá? Ele não é efetivo. Essa é uma visão minha pessoal. Eu uso o monitoramento, tá? Sistema de monitoramento contínuo. Já usei o Libre
E eu sei que nestes, inclusive, eles nem indicam utilizar a referência quando existem setas de tendência intensas. Eu já acredito que não precisa usar a seta de tendência, nunca usa o Libre quando a seta de tendência tiver 45 graus, eu já não usaria. Tá? Eu confirmaria com a ponta de dedo. Tem gente que acaba conseguindo um equilíbrio muito bom entre um e outro, tem gente, mas é muito ocasional. Muito ocasional. O meu caso é esse, tá? O meu sistema de monitoramento hoje, eu estou tão adaptado que a diferença entre o capilar e o monitoramento é bem pequena. Ainda assim, eu faço no mínimo 3 pontas de dedo por dia, tá? Adicionais. As duas de calibragem e mais uma quando eu tenho dúvida. Tá bom? É só uma dica sobre monitoramento contínuo. Agora sobre as pontas de dedo. Quer fazer um bom controle? De verdade? Quer reduzir sua glicada? De verdade? Existem os horários, né? Sempre em jejum antes de dormir, antes de todas as refeições e 2 horas depois de iniciada cada refeição. Se você fizer esse trabalho de monitoramento, se você fizer as anotações, não adianta só fazer a ponta de dedo, tá, gente? Tem que anotar para entregar na mão do seu médico. Não sei se a doutora, como é que é o nome da doutora que estava aqui? A doutora Giovana estava aqui. Você tem que levar para a doutora Giovana, né? Para a doutora Giovana, ou para a doutora Renata, ou para a doutora Denise, ou para a doutora... Você tem que levar para ela, ou para o doutor Simão, ou para o... Você tem que levar para eles as anotações, senão ele não trabalha, ele não consegue fazer nada. Ele não é adivinho, ele não é bidu. Então você tem que fazer as pontas de dedo, tem que levar essas referências para ele, para que ele possa fazer os ajustes de distribuição insulínica, enquanto você não aprende a fazer por conta própria. Tá certo? Mas qual que é o ideal? Você aprender. Você aprender e ele liberar. E aí você começa a fazer isso sozinho, porque senão a gente vai ter que ir no médico toda semana. Tá bom? Diabetes ele é uma mudança constante. Tudo impacta. A temperatura impacta. Né? A atividade física adicional impacta. Um dia que você não vai conseguir, não tem tempo de almoçar, impacta. Mas diabético não pode ficar sem comer. Aham, tá bom. Vai para a vida profissional e aí você vai ver que às vezes vai precisar. Vai precisar. E aí você vai ter que saber como lidar com essa situação. Não é uma coisa simples? Não, não é. Mas se você aprender tudo que precisa agora, tá? As chances são que você consiga fazer tudo isso com muito sucesso. Tá bom? Falamos então hoje um pouquinho sobre as pontas de dedo, sobre como reduzir uma hemoglobina glicada, que as pontas de dedo estão diretamente relacionadas. E eu vou dar mais uma pitada aqui final. Padrão ouro, ponta de dedo. Tá bom? Hemoglobina glicada é importante? É. Mas a ponta de dedo é determinante. Tá bom? Obrigado pela presença de todos, de novo. Pílula de conhecimento, Diabetando com Ali acontece todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 7h15 da manhã, aqui no Instagram, e depois é publicado no Facebook e no YouTube, que eu vou tentar publicar hoje ainda. Para quem não consegue ver à noite, é uma oportunidade. Para quem consegue ver de manhã e de noite a gente também tem às 20h45, toda segunda-feira, Pergunte para Ler, tudo sobre diabetes. E às quartas-feiras, o Kit Breca, onde eu bato um papo direto com um de vocês, ao vivo, aqui no Instagram. Segunda-feira, em todas as plataformas. Quarta-feira, só no Instagram, o Kit Breca. E nas lives dessa live curtinha da manhã, toda segunda a sexta-feira a gente está por aqui. Tá bom? De nada, Kelly. A Marta acabou de entrar. Marta, vai ter que assistir gravada depois. Gleide, obrigado pela presença. Gente, muito obrigado pela presença de todos. E sempre que precisar, manda uma pergunta aqui para ler. Tá com dúvida sobre outro tema ou sobre esse tema? Deixa nos comentários. E porque daí eu pego a sua pergunta e de repente trago tecnicamente de novo numa outra live dessa da manhã, ou então trago até à noite, num momento do Pergunte para Ler. Tá bom? Deixa a sua dúvida. Vai ser um prazer te ajudar. E mais um detalhe importante. Curtiu o conteúdo? Compartilha. Compartilha, porque é assim que a gente vai espalhar o conhecimento, é assim que a gente vai ajudar mais pessoas. Tá certo? Obrigado pela presença de todos e a gente se vê amanhã às 7h15 da manhã.